Há cerca de um ano atrás, eu virei-me para a minha irmã e falei do chat GPT e ela ficou assim muito admirada, não sabia como se eu estivesse a falar chinês. Ela não sabia do que é que eu estava a falar sequer. E eu tive de lhe explicar. Olha, é um site, tu podes aceder, tu podes falar e ele faz as coisas por ti. E eu falei do chat GPT porquê? Porque ela estava a utilizar o Google Tradutor para fazer as traduções. E eu disse, isso fica melhor feito com o chat GPT. Até troca as palavras, escreve de uma forma melhor, coloca o teu e-mail mais extenso. Pode escrever com inglês americano, com inglês original. Pode fazer tudo isso. Ela ficou mesmo admirada, nunca tinha experimentado. E na altura até já tinha sido a versão da voz e que tu podias falar em vez de escrever para aquela máquina. O que é que eu quero dizer com isto? Tirando nós que estamos aqui nesta bolha, existem muitas pessoas que nem sequer sabem desta ferramenta. Esta revolução, se eu não me engano, começou em 2022, final de 2022, pelo menos foi quando eu tive conhecimento da ferramenta e eu falei e achei aquilo incrível. Isto vai revolucionar. Mas esta revolução não anda a passar no telejornal, infelizmente. Não tanto quanto devia, não anda a passar nas televisões. Então tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão conscientes para esta ferramenta. E é quase como se tu estás a fazer cálculos matemáticos à mão e já existe uma ferramenta que é a calculadora que te permite fazer os cálculos muito mais rápido e estás tu a fazer os cálculos à mão a demorar 10, 30, 40 vezes mais o tempo para fazer um simples cálculo. O que é que isso vai acontecer? Esta ferramenta pode ser utilizada para o bem e para o mal, é como todas as ferramentas que existem aqui. Né? Também tens uma faca, fazes coisas úteis com elas, produtivas, e também podes fazer coisas muito erradas com ela. Não é? Com uma arma também. Com um carro também. Portanto, surgiu esta nova ferramenta. A melhor coisa que tu podes fazer neste momento é utilizá-la. Se tu descartares, vais ficar para trás. Porque vai aparecer outra pessoa com a ferramenta e vai ser muito mais produtivo que tu. Então, a ferramenta de inteligência artificial, para quem é empresário ou para quem está a trabalhar assalariado, é super importante adaptar-te. Porque vais produzir muito mais que os outros. E se tu não entras nesta fase agora, depois mais para a frente para te adaptar vai ser muito mais complicado. Estamos numa fase onde a inteligência artificial não é uma inteligência, como é que eles chamam? Falam-me o termo técnico. Mas não é generalista. É uma inteligência especialista. Para desempenhar funções específicas, ela vai ser muito melhor que tu. Mas ela não percebe, ainda não consegue muito bem analisar o contexto. Ou seja, aquilo funciona como um chat, se tu nunca viste. Existem vários modelos de linguagem. Os principais, o chat GPT, temos agora o Grok, temos o Cloud. Portanto, acredito que essas são as três mais importantes de hoje em dia para o consumidor final. E tu podes utilizar aquilo para comunicar, fazer cálculos. E eu, por exemplo, aqui deste lado, qualquer coisa em termos de erro, às vezes estou a construir uma landing page, às vezes estou a fazer criativos. Eu pego, coloco o erro, tiro prints, meto imagens e pergunto o que é que pode estar a dar errado. E por norma, ele é como estás a dar o contexto, ele é muito bom. Agora, se me disseres apenas escreve aqui um e-book sobre tal, ele vai ser muito fraco, muito mais fraco do humano a escrever por ele próprio. Mas se deres imenso contexto, aquela inteligência vai fazer um trabalho final muito melhor que tu. E porquê é que é importante tu, mesmo que estás a trabalhar por conta de outrem, porquê é que é importante tu começares a aprender isto? Porque tu vais ser substituído, se não sabes mexer com a inteligência artificial, vais ser substituído pelas pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial. Porque de repente tens um colaborador que está a produzir 10 vezes mais que todos os outros. Imagina só, se ele está a produzir mais, a empresa precisa menos colaboradores. Se precisa menos colaboradores, vai despedir. E quem é que vai despedir? Os menos produtivos que não estão a utilizar essa ferramenta. Tá? Então, do ponto de vista de trabalhador por conta de outrem, vai ser uma arrasia.
todas as profissões que são profissões de secretária muito provavelmente vão ser eliminadas, e não estamos a falar num futuro, tipo, daqui a 10, 20 anos, não. Estamos a falar daqui a 1 ano, 2 anos. Vai ser mais difícil em termos de trabalho braçal, porque é preciso hardware, é preciso montar robôs. A parte física é mais difícil. Mas, tradutores, esquece, já praticamente já não existem. Podem existir agora mais revisores do que propriamente tradutores, porque a tradução é feita pelo chat GPT e só vai alguém na parte final dar um check para ver se aquilo está tudo muito bom. Então algo que um tradutor, se calhar para traduzir um livro, demoraria meses, chegas ali e aquilo faz a tradução numa inteligência artificial dedicada àquilo. Podes criar um agente chat GPT ou um agente qualquer de IA onde faz a revisão final. Então, se tu des funções específicas com contextos específicos a estas inteligências, eles já conseguem. Percebes? Então é possível sim fazer um agente a tradução, outro agente a revisão, outro agente faz a capa e consegue publicar livros de maneira quase que infinita. Isto para te dizer o seguinte: se tu estás com um trabalho de secretária, vai ser os trabalhos mais rápidos de substituir. Vai existir uma grande revolução, eu tenho dito isto ao pessoal e as pessoas não estão com os olhos abertos para isto. A grande revolução não vai ser, já houve dos telemóveis, da digitalização, mas eu acredito que no espaço de poucos anos vai haver uma transformação gigante em termos de robotização. Com inteligência artificial, com os radares, com tudo mais, já existe tecnologia para montarmos robôs e metermos esses robôs a servir-nos dentro da casa. Vai ter um custo super grande. Estamos a imaginar aqui um custo de um carro, por exemplo, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Tu pagas as prestações, vais pagando como um carro, mas vai ser super necessário, porque aquele robô vai fazer tudo por ti em termos de tarefas domésticas. Então, vai-te fazer a cama, vai lavar os pratos, vai montar a mesa, vai cozinhar por ti. Todas as tarefas domésticas vão ser feitas pelo aquele robô. Tá? Então, primeiros empregos a serem eliminados. Todos os empregos de administrativos, organização, a inteligência faz isso muito bem. Tudo que seja em formato digital, seja tarefas repetitivas, programas de faturação, responder e-mails, enviar e-mails, isso vai ser tudo automatizado, tudo feito. Montes de postos de trabalho vão se perder. É o que é. Depois, segunda fase, vai ser essa fase que basta uma empresa conseguir apresentar um robô mais ou menos viável, de primeira geração, que consiga fazer algumas tarefas domésticas como cozinhar, fazer a mesa e fazer camas e lavar o chão e essas coisas todas, que vai haver uma adesão massiva a esse tipo de coisas, como é óbvio, as pessoas detestam fazer e não existe solução para isso, e vai haver essa evolução, a meu ver, vai impulsionar as fábricas a colocarem lá robôs também. Então, tudo o que é trabalho braçal bastante robotizado em fábricas, tudo bastante automatizado, porque assim, se for construir uma casa nova, todo o contexto à volta é diferente. Mas uma fábrica ela é toda igual. As medidas são iguais, está aquilo ali. As linhas de montagem estão naquela posição. Então é fácil substituir, por exemplo, trabalhadores de fábrica. Profissões que são construção onde o local é diferente e tem a logística é mais difícil, ou por exemplo barbeiros e condutores, vai ser a última fase de todas, os últimos empregos a ser substituídos. Porquê é que eu digo isso? Porque tu não vais colocar um robô a cortar-te o cabelo e a passar-te a navalha aqui, tá? Isso não vai acontecer. Muito dificilmente também vais colocar carros a andar sozinhos por causa do risco que é o robô cometer um erro e ninguém ser responsável por conta disso. Pessoas morrerem e ninguém ser responsável por conta disso. Então, aquelas profissões que se pensava que iam ser substituídas mais rapidamente são as que não vão ser. Trabalhadores de fábrica, 5 anos, mais tardar,
vai existir uma redução drástica, né, nos próximos 5 anos. Trabalho de secretária, isso já está a existir, só que estas adesões são, primeiro, grandes empresas, depois pequenas empresas. O tecido económico em Portugal é muito de pequenas empresas. Então, as grandes empresas vão, claro, adaptar essas inovações mais rapidamente, têm capital para o fazer, para investir nessas coisas, e depois só se vai sentir isso quando a tecnologia tiver eficiente o suficiente para apresentar um produto relativamente barato para o dono do pequeno negócio consiga comprar e automatizar o seu negócio. Uma data de empregos vão desaparecer e quem vai preservar vai ser aquela pessoa que tem trabalho de supervisão e trabalho de gestão. Só que em vez de supervisionar e gerir pessoas, vai ser agentes de inteligência artificial. Vai ser o todo. Aqui na minha área, marketing digital, vai deixar de haver um gestor de tráfego, vai deixar, eu acredito até, de haver um designer, e à medida que as ferramentas vão evoluindo e têm evoluído bastante, uma pessoa responsável pelo marketing vai conseguir fazer tudo com bastante qualidade. Então consegue fazer o design, consegue fazer o copy, porque tem a ajuda de uma ferramenta para fazer o design de IA, tem a ajuda de uma ferramenta de IA para fazer o copy e vai montar toda a estrutura. Portanto, vai ser necessário apenas uma pessoa para rodar vários projetos, porque ele só está a gerir e a supervisionar e assegurar-se que está tudo feito conforme as boas práticas. Então, mesmo a questão dos designers podem ter os dias contados. Ilustradores foram logo os primeiros a levar atacada, porque de repente a IA pode fazer imensas ilustrações, ou seja, imagens criadas de raiz. Não é design. Dos designs o trabalho é um bocadinho diferente. Eles pegam em pequenas peças e montam e apresentam um trabalho final. Quase como se fosse um DJ. Mas tem pessoas que realmente criam um som. Então tem pessoas que realmente criam as imagens, que eram os ilustradores. Essas pessoas rapidamente foram substituídas. Os designers que antes demoravam muito tempo, agora já conseguem fazer coisas incríveis, com melhor qualidade, porque programas como a Photoshop já utilizam essas inteligências artificiais. Portanto, tudo está a ser substituído e tudo vai focar numa pessoa só. Por isso é que eu estou sempre a dizer que no futuro o que nós vamos ver vão ser cada vez mais negócios super enxutos, focados exclusivamente numa única pessoa. E essa pessoa, para fazer o negócio funcionar, tem de, ok, eu acho que tem de perceber o todo do que se aprofundar numa única vertical. Então, ele tem de estudar um bocadinho de design, saber pelo menos os fundamentos, não a parte técnica. Tem de saber, porque a parte técnica vai ser substituída pela IA. Isso ela faz muito bem. Tem de saber os fundamentos de uma boa oferta, os fundamentos de uma boa peça de comunicação, de um bom produto. Sabendo um bocadinho de tudo, ela vai conseguir entregar um bom trabalho com a ajuda da inteligência artificial. Está bem? Pelo menos esta é a minha visão. Muita coisa vai acontecer nos próximos 5 anos. Nos próximos 10 anos, então, vai ser uma completa revolução. Eu acredito que está para sair do nada, está para sair robôs para nos ajudar nas tarefas domésticas, porque é algo que tu podes vender para todas as pessoas, porque toda pessoa tem uma casa e essa casa precisa de arrumação. Portanto, é como um carro. Todas as pessoas vão ter um carro. Algumas até vão ter mais que um, se a casa for muito grande, né? Algumas pessoas têm mais que um carro. Algumas pessoas vão ter mais do que um robô em casa, só para as suas tarefas domésticas. Então é algo que tu podes vender muito caro, quase tão caro como uma casa, e é algo necessário. Todas as pessoas vão ter. E as pessoas depois lá à frente vão olhar para trás e vão dizer assim: tu lembras-te antes, quando nem sequer existiam robôs para nos fazer a cama? Epá, que maluqueira. Como nós olhamos que... Tu lembras-te há uns anos atrás, nós nem sequer tínhamos telemóveis para comunicar, tínhamos de ligar para a casa do fulano tal e perguntar: Tô, Joaquim está aí? Quem fala? É o Bruno.
Dá para falar com ele, ou tocar na porta do vizinho, ou enviar um fax de empresa para empresa, não havia e-mails. Que maluqueira, não é? Então, daqui a 10 anos vamos olhar para trás, vai ser uma maluqueira, nós não sequer temos robôs para andar connosco a fazer-nos companhia. E a arrumar as nossas coisas, a fazer as nossas coisas por nós. Está bem? Começa-te a preparar para esta revolução. Não precisas ser expert, só precisas de utilizar as ferramentas. Eu, por exemplo, pago ao ChatGPT 20 euros por mês só porque aquilo tem uma melhora, né? Deve ter algum benefício em relação ao normal. Isso permite-me estar um bocadinho mais à frente. Esses 20 euros por mês, pá, é fantástico. A minha esposa já começou a utilizar e ela não tem nada a ver com o trabalho. Tem a ver mais com receitas, às vezes certas pintinhas que aparecem na pele, ou uma coisa, uma mancha aparece na pele das minhas filhas, ela tira lá e diz os sintomas, o que é que poderá ser. Ou estamos a viajar e tem um monumento, nós tiramos foto, o que é que isto representa, quando é que isto foi feito, o que é isto, o que é que isto significa. Então é fantástico utilizar para o dia a dia. Imagina, estamos a ver uma pequena parte, apenas uma pequena parte. Próximos 5 anos será uma revolução. Se tu tens um trabalho sentado na secretária, é, é preciso começar a usar porque senão vais ser descartado. Está bem? Espero que tenhas gostado desse vídeo. Se gostaste, dá um like, inscreve-te no canal e a gente se vê no próximo.